Bem, então hoje nós estamos aqui, eu quero transbordar um pouco para vocês sobre os 7 montes da sociedade, porque pode ter sido uma impressão da minha parte, mas eu percebi que alguns colegas não entendiam ainda o que era isso, e de repente fica uma coisa muito enigmática. Meu Deus, do que estão falando, né? Porque nós temos diversos níveis e viemos também de diversas culturas. E isso não se trata, eu não tenho esse conhecimento, porque eu não era evangélico, por isso que eu não sei. Não, não é verdade. Tem muito evangélico que não conhece nada sobre isso. Então, eu quero passar um pouco para vocês sobre essa visão, que tem sido uma visão que tem se alastrado há algumas décadas já, e mundial. Todas as vezes que o Espírito de Deus está conduzindo a Igreja de Cristo em sua história de redenção, nós vamos ver alguns movimentos e algumas linguagens que começam mundialmente a ser ditas. Vocês já repararam quando parece que você sai de um YouTube, entra no outro, ouve uma ministração, vê uma live, parece que todo mundo começa a falar da mesma coisa? Você já teve essa impressão? Às vezes, quando essa impressão acontece, é porque o Espírito Santo está fazendo queimar uma mensagem para que ela converja, para que ela entre sobre nós, para que tudo seja voltado para Cristo, que é o centro de todas as coisas. E os 7 montes é uma dessas revelações. 7 montes é um conceito, vamos dizer assim, que foi começado a ser abordado por alguns cristãos que se levantaram ao longo das últimas décadas. Estão entre eles Os Hillman, que é um financista, é um negociador, ele é um líder de uma empresa de marketplace nos Estados Unidos, e ele fala da estratégia dos 7 montes. Lance Valnau, se eu não me engano, é o nome dele, que também fala sobre isso. John Ellow, que é a minha base, que é onde eu conheci essa mensagem. O pessoal da Jocum, né, com a Joyce, acho que é Joyce Culligan, o nome dela. Então, Deus começou, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Deus começou a queimar a mesma mensagem dentro de corações, em anos diferentes até, uns sabiam mais, outros menos, mas para todos eles essa revelação chegou como se ela nunca tivesse sido falada na Terra. Por quê? Porque ela ainda era pouquíssimo divulgada. E daí, quando começou a falar, alguém chegou e falou assim, sabe? Por exemplo, chegaram para o Johnny e falaram assim, Johnny, sabe isso que você está falando? Olha, isso S. Hillman já dizia no livro tal, só que de outra forma, de outra abordagem. Olha, sabe isso que você está dizendo? Isso estava acontecendo lá na Jocum, quando eles estavam implantando o trabalho dos jovens com uma missão, porque eles olhavam para a transformação social que os missionários podiam fazer acontecer. Então, foi nesse contexto que nasceu essa terminologia dos 7 montes. E o que é essa terminologia? Vamos entender aqui, biblicamente falando, um pouco sobre isso. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, essa palavra. E essa palavra tão poderosa. E aqui nós estamos lendo a Bíblia, nesse caso. E quando nós lemos a Bíblia, nós evocamos além do poder da palavra, que nós já aprendemos que a palavra em si tem poder, mas nós estamos evocando aqui uma palavra que ela contém espírito e vida. Capacitação para aquele que precisa realizar isso. Então, fala assim, porque a ardente expectação da criatura, o que é a criatura? Foi tudo que foi criado por Deus. Desde pessoas às coisas, ao ambiente, tudo isso é uma criatura, porque ela foi criada a partir do Criador. Então, porque existe uma ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja, existe uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus.
porque a criação ficou sujeita, submissa à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Não na esperança de que também a mesma criatura, o que ele está falando que é na esperança de que também a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus vem também para essa mesma criatura, para libertá-la da servidão da corrupção. O que é a corrupção aqui? É corromper o projeto original, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ai, pastora Lu, muito complicado isso. Vou simplificar. Vou até fechar aqui um pouquinho, interromper, para eu poder olhar para vocês. Vou simplificar. Hoje, nós já estamos com os estudiosos dizendo, quem que está percebendo que o calendário está indo mais rápido e que os recursos naturais estão acabando. A água está acabando, o calor está intenso, cada vez mais intenso sobre a Terra. Quem cuida muito, quem é mais ambientalista, sabe que já existem estudos na Terra que dizem que em 20 anos, se nada mudar, se subir mais meio grau, vai começar a ter em alguns lugares do mundo uma região onde o calor vai estar tão quente que eles vão ter que começar a tirar as pessoas desse lugar para elas não morrerem queimadas. Isso já começa a se dizer, eu li um livro chamado Terra Inabitável, que fala justamente disso. Então, existe toda uma discussão, mas isso é só quem defende, tem muita política? Tem muito interesse nisso. Mas nós podemos ver isso no dia a dia, nas estações. Eu moro aqui em São Paulo, eu tenho 4 estações no dia, já era assim um pouco, mas cada vez menos eu sei quando vai fazer calor, quando vai fazer frio. Essa semana eu estava de regata, que eu não aguentava de tanto calor nessa casa, pensando se eu tinha que comprar mais um ventilador. E hoje eu estou de blusa, porque está muito frio aqui. Então, a gente, na prática, a gente já começou a perceber. E por que isso está acontecendo? Basicamente, por causa da ganância do homem. Porque o homem tem explorado a terra até o último recurso, colocando em risco pelas suas próprias ganâncias muita da situação do nosso planeta. Por que existe desigualdade social? Porque eu tenho pessoas que são mais ricas que a outra e que dormem tranquilamente, mesmo tendo as suas riquezas, à custa. Eu não estou falando contra, não estou fazendo nenhuma apologia contra a riqueza aqui, porque eu acredito nisso, mas eu quero que também nós possamos entender para que temos riquezas. Porque também existe um domínio sobre isso, onde pessoas a custo da exploração do pobre se fazem tão ricas, enquanto outras passam fome. E isso a Bíblia diz que Deus condena, que Deus odeia isso. Então, existe algo que foi feito com a criatura de Deus, por quê? Por causa das crenças, por causa do sistema desse mundo, que foi colocando as coisas, as pessoas, as criaturas de Deus sob um domínio de exploração e corrupção. Corrupção em que sentido? Eu uso aquilo de uma maneira que não é original. Então, eu uso água até acabar. E eu faço as pessoas passarem fome. Eu planto e não dou descanso para a terra, porque eu preciso da nova colheita, porque eu preciso vender essa nova colheita, e por causa disso, e daí vai explorando a terra e não dá tempo da terra se recuperar para dar uma nova colheita. E onde isso já estava previsto? Deus tinha uma solução para isso? Deus tinha. Se nós formos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver falando do ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? De 7 em 7. O ano do jubileu era 50 anos. Mas de 7 em 7 anos havia uma instrução da parte de Deus que eles deveriam deixar a terra descansar. Oi, Auri, tudo bem? Nós estamos gravando, depois eu te mando, tá bom? E daí nós vemos uma situação onde
Havia já uma ordenança para Deus, havia algo que não está ligado à religião ou à regra, como nós vimos hoje, mas que está ligada aos princípios da eternidade, a uma vida completa, plena e saudável aqui na Terra, que Deus deixou suas ordenanças, mas nós fomos afastados dela, até porque nós recebemos isso como um manual de regras e não como princípios. Então, vou aqui falar de um princípio, por exemplo. O povo judeu observa o Shabat. Se você já teve aqui uma experiência de alguém te falar sobre o Shabat, ou aqui abrasileirando um pouco, né, os nossos irmãos que são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guardam o sábado, talvez você tenha escutado isso só da ótica de que o fulano não pode trabalhar porque é sábado. Ele não pode fazer porque é sábado. Mas a proposta que Deus trouxe lá, nos originais, não era essa regra. Não era assim. Eu vou te colocar de uma outra maneira. Se alguém chegasse para você e te fizesse uma proposta assim, ó, uma vez por semana, você deve parar todas as suas atividades. Todas, viu, mulher? Vamos falar para a mulher que é a dona da casa, comandante, que faz o negócio acontecer. Olha, você vai trabalhar até quinta e você vai dar um grau na limpeza da casa, você vai adiantar a comida da sexta e tudo, mas na sexta-feira você vai tirar um tempo só para você. E na sexta-feira você vai cuidar da sua beleza. Você vai fazer aquela sobrancelha que não deu tempo, você vai fazer aquela escova, você vai fazer a sua unha. Você vai fazer isso com prazer, você vai se arrumar. E daí à noite, sabe aquela comida que você já deixou pronta? Você vai só esquentar e você vai arrumar a mesa, porque a sua família corre a semana inteira. Com você também. Cada um está no seu celular, cada um está vivendo sua vida. Então, você vai montar uma mesa para que você tenha um tempo de comunhão com a sua família, ou na sexta-noite, ou no sábado, e juntos vocês vão comer. Se você deixou pronto, ok. Se você não deixou pronto, você vai pegar essa família e vocês vão para o shopping, vocês vão passear, mas vocês vão ter um tempo entre vocês. Vocês vão ter um tempo para olhar um no olho do outro, para lembrar de como foi essa semana, mas para lembrar que Deus está com vocês, para lembrar que vocês são amados um pelos outros. Ok? Vocês vão fazer disso uma festa, uma celebração, algo muito simples, não precisa de pouca circunstância, mas vocês vão tirar esse tempo em família e, por final, vocês vão rezar juntos. Parece para você mais atraente do que te dizer assim, não trabalha no sábado? Qual é a intenção de não trabalhar no sábado, que era original? Era para que você fosse devolvida à sua família, era para que a sua alma fosse tirada de todas essas preocupações. Mas nós recebemos isso de que forma? Corrompida. É nesse sentido. Deu para entender o que é a corrupção nesse caso? Nós recebemos de uma ótica corrompida. Então, como que chega para nós? Não, é um absurdo. Você vai parar? Você vai parar? E quem é que vai colocar quem vai colocar comida na sua mesa? E quem é que vai pagar suas contas? Né? É assim que nós recebemos. Então, isso são distorções que nós não percebemos. Por quê? Porque elas se tornam culturais. Então, nós não vamos percebendo isso. E com isso, a criatura vai sofrendo, vai se desgastando. E daí eu quero colocar em criatura, nesse sentido, as pessoas que não conheceram a revelação da glória de Deus. Conheceram talvez a religião, mas não tiveram uma experiência com o Criador. E a palavra religião em si, o original dela também foi corrompido, porque a religião vem do termo religare, e religare é ligar quem a quem, é religar quem a quem, é religar a criatura ao Criador. E quando não existe essa originalidade nessa intenção, existe uma corrupção que nos afasta de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de um Deus que nos projetou e que nunca e jamais projetou ninguém para o fracasso. Então, ser conectado ao Senhor é isso, né? Então, voltando aqui um pouquinho para a apresentação,
que eu tentei resumir aqui para eu não me perder, porque eu sou prolixa, então eu tenho que ter cuidado. E quando nós, o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo está falando assim, gente, existe uma ardente expectação. Se você continuar lendo Romanos 8, ele vai falar assim, a criação está gemendo, ela está sofrendo, ela tem dores de parto, porque os filhos de Deus não se manifestaram. Porque você que recebeu a revelação da glória de Deus, você não se manifestou em favor das criaturas, em favor da sociedade. E daí nós precisamos entender que nós estamos, então, inseridos num contexto. Que contexto é esse que nós estamos inseridos? Nós estamos inseridos num mundo. Quando a gente fala mundo, e na Bíblia você vai achar várias referências a isso, vão ter, teologicamente falando, tem várias diferenças. Pode estar falando de vários tipos de mundo, mas aqui eu quero te falar do mundo sistema. É o sistema que nós vivemos. E eu quero ler esse texto aqui com você, ó. Vivemos num domínio de trevas. Quem com Deus está sobre todas as coisas? Sim, Deus está. Mas por um direito legal, por uma questão jurídica e da justiça de Deus que não se corrompe, este mundo não está no domínio de Deus. Ele está no domínio das trevas. Quando isso aconteceu? Quando a humanidade pecou. Porque o pecado deu o domínio para as trevas. Quando nós, como criaturas, pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, a glória de Deus saiu de nós por causa do pecado. E nós fomos retirados do ambiente de glória que foi o jardim. E eu quero te dar uma notícia. O meu líder fala essa frase aqui, ela faz muito sentido para mim. Mas a culpa não é minha. Você não estava no Éden e herdou o pecado. Mas você também não estava na cruz e herdou a graça. Essa frase faz muito sentido para mim. Porque ela derruba as minhas defesas. Mas não foi eu que fiz, não foi eu que fiz. Mas também não foi eu que me redimi. E eu vivo nessa graça. Então, quando isso aconteceu, este mundo já tinha sido dado para que nós governássemos. A intenção de Deus foi que o homem governasse sobre todas as coisas. Você vai achar isso lá em Gênesis. Deus dizendo, Adão governa, domina sobre esta terra. E Adão não exerceu o seu domínio. E quando ele não exerceu o seu domínio, Satanás veio e fez o quê? Ele assumiu o governo, ele assumiu o domínio. Por quê? Porque o homem entregou. Como que o homem entregou? Confiando na palavra dele. Então, nós vivemos hoje num mundo, e por causa de tudo isso, foi de que Deus fez um plano de redenção. Porque Deus é Deus, Deus é Deus. Deus poderia falar assim, eu quero salvar a humanidade, dane-se o que a serpente fez, eu não quero nem saber, quem criou fui eu amo eles e quero salvar. Sim, ele poderia. Só que Deus, ele não quebra princípios. E ele tinha feito o homem para governar, e quem entregou o governo a Satanás foi o homem. Então, o que Deus fez? Deus criou um plano de redenção que passa lá pelos séculos, chegando à cruz do Calvário, num sacrifício perfeito, para nos redimir e nos devolver o direito de governar. Porque quando nós encontramos com o Senhor Jesus e assumimos sobre nós o sacrifício da cruz, nós recebemos o sacrifício da cruz. João 1,32 diz que existe um poder a todos aqueles que creram e o confessaram como Senhor, foi-lhes dado o poder, o domínio de serem chamados filhos de Deus. Então, você saiu da condição de estar na criatura para estar na condição de filhos de Deus. Olha que coisa preciosa. E quando nós, como filhos de Deus, nos
colocamos nessa condição, nós começamos a tomar o governo. E daí, olha o que João diz, João 5, 19 e 20 nos mostra esse controle. Alguém fez as setinhas aqui para me ajudar, ó. Sabemos que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está num contexto, tá? Eu peguei esse pedaço aqui só para poder trazer isso para vocês. Ele está falando de um contexto, para você entender melhor, você tem que ler primeiro João 5. E daí ele diz, nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Você tem certeza disso. E nós também temos certeza de que o mundo está sob o controle do maligno. Ou, em versões mais antigas, o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é Deus verdadeiro e a vida eterna. Logo, quando eu sou devolvida a minha condição de filho, o domínio que esse maligno exerce, ele é quebrado e eu posso dominar sobre ele. Mas, meu Deus, mas Lu, eu não saí do mundo. Como é que não estou sob o domínio dele? Você sai daqui quando você assume as suas esferas nas regiões celestiais. Efésios diz que nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais, onde nós podemos vencer todo o principado e toda a potestade com as armas espirituais. Então, eu estou no mundo, vivo num mundo que está sob o domínio do inimigo, entendo isso, mas quando eu exerço o meu direito de filho, eu não preciso viver subjugada a esse domínio. Eu posso dominar, eu posso governar, mas eu preciso estar nele. Eu não posso estar em mim mesma. Em mim mesma, eu estou sobre essa dominação, mas adotada por Cristo e colocada na condição de filha, eu posso governar. E isso é tremendo, e isso é maravilhoso, e isso é libertador. Lu, me dá um exemplo de quando eu faço isso como filho. Por exemplo, vamos lá então. Quando você se desafiou a fazer o 27D. O 27D é um curso, pelo pouco que nós tivemos de aula, que poderia ser muito mais caro pelo conteúdo que nos está sendo entregue. Mas nós ofertamos um valor. E talvez para você tenha sido um grande desafio. Mesmo parcelando, talvez tenha sido um grande desafio. Quando você, rompendo com todas as possibilidades, você se desafiou, porque você ouviu um chamado, a motivação do seu coração, é porque você ouviu um chamado, que não é em voz audível, mas que queima no seu coração uma mensagem, e você rompeu para isso, mesmo sem as condições financeiras serem as favoráveis, você está dizendo com a sua atitude a este domínio do maligno, você não pode me controlar, porque eu sou filha e eu vou dominar as minhas finanças, mesmo diante da escassez. É a escassez que eu tenho, ok. Então eu estou começando a exercer domínio sobre ela. E um dia ela não será mais a minha realidade, porque eu vou governar, porque a mente de Cristo é uma mente próspera. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu parar aqui. Põe no chat aí deixa eu ver o que está escrito aqui. Se vocês estão entendendo ou me dá um sinal. Eu estou vendo só algumas telas porque eu estou projetando. Sim, aí quando isso acontecia, eu desistia de falar ou fazer algo. Em Brasília também está calor, eu acho. Vou lançar um livro sobre essa questão. Olha, Sirlei, entrei aqui, mas não posso ficar, a Auri já saiu. Muito difícil, já fui da igreja adventista, batizada. Sempre levei dessa forma que você está falando, Lu. Sim, se dedicar à família. Se quiser, posso falar sobre.
Só para a gente não estender, Pri, nesse momento, acho que a gente pode deixar para o momento final, mas aí a gente pode dar as contribuições. Eu só vou seguir para eu não perder a linha de raciocínio aqui. Cirlei, maravilha, nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Quero aprender mais sobre, Jesus é o nosso descanso, gratidão por compartilhar. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Os 7 montes... Alguém tira as setinhas para mim, só para eu conseguir ler aqui. Depois pode pôr a setinha. Não sei quem está colocando, mas obrigado, isso ajuda. Algumas referências a 7 montes. Nós estamos falando de domínio, né, gente? Então, se o mundo jaz no maligno, lá em Apocalipse 17, nós vamos ver Deus nos falando a respeito dos 7 montes. Em Apocalipse 17 diz assim: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Quem é a mulher? Porque, de novo, aqui eu estou trazendo um versículo, mas você tem que ler o capítulo para entender. E Apocalipse é um livro enigmático, mas aqui ele está dizendo assim, ó, aqui eu quero te dizer o que eu estou de fato falando. As 7 cabeças, que tem um animal com 7 cabeças, uma besta com 7 cabeças, são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Quem é essa mulher? A mulher é a grande Babilônia, ou, no versículo anterior que nós vimos, é esse domínio de trevas, é o sistema faraônico, é o sistema de domínio, é o sistema de escravidão que afasta as pessoas de Deus, pelo qual este inimigo que recebeu o direito legal de governar, governa as nações. Então, existem 7 montes ou 7 áreas da sociedade onde ele se domina cada uma dessas montanhas, ele faz um domínio em massa. Logo, ele não precisa ter um projeto para destruir a Jaqueline. Ele pode ter um projeto para destruir o monte das artes e do entretenimento, aonde ela estava envolvida, e deturpar essa mensagem. E daí, a Jaqueline pode ser crente, sentir a glória de Deus, ou ser católica, sentir a glória de Deus. Ela pode ir para uma igreja, mas ela pode nunca, jamais subir a montanha onde ela está inserida e dominar. Ela continua no pé da montanha. E no pé da montanha, ninguém domina ninguém. No pé da montanha, a gente é dominado. Nos últimos dias, uma outra referência aos 7 montes. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e os povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Aqui faz uma referência que existe toda uma discussão teológica que eu não quero trazer aqui, se isso é no milênio, se é milenista, pós-milenista, pré-milenista, mid-milenista. Eu não quero trazer essa discussão aqui. A discussão aqui para mim é entender que é no monte da casa do Senhor, ou seja, é na eclésia, é na igreja não instituição, na igreja corpo de Cristo, que as pessoas, essa igreja, esse monte, ele é elevado acima de todos os outros na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o tempo que nós estamos começando a viver agora, onde todas as coisas convergem para Jesus, onde todas as coisas começam a falar de Jesus, onde todos os povos vão começar a olhar para Jesus. Então, é no monte da casa do Senhor, ou seja, na eclésia, é nos filhos que tem solução para o mundo que nós vivemos. E daí, quem está lá no outro monte, que não é a igreja, pode vir buscar conselho e ser bem-sucedido, mesmo sem aceitar Jesus, mesmo sem servir a Deus. Por quê? Porque ele está sendo aconselhado por um filho. Ele está sendo aconselhado por alguém que tem a revelação da glória de Deus. Vamos entender, então, quais são esses 7 montes de influência na sociedade.
ou 7 esferas, você vai descobrir 7 esferas, 7 montes, tem muitos materiais sobre isso, eu vou indicar alguns. Sistema do governo desse mundo, e quando eu estou aqui me referindo, só tenha cuidado não ser literal, ok? Assim, então, isso aqui está tudo entregue para Satanás, nada é de Deus, foi ele que criou. Gente, ele não criou nada. Ele não sabe criar, ele não tem poder criativo. Tudo que ele viu, o que ele faz, é uma corrupção do que ele já viu no céu e do sistema que ele sabe que funciona no céu. Então, a nossa sociedade, ela só continua no domínio dele porque nós não nos posicionamos. Mas nada disso foi criado por ele, dominado por ele, ok? Assim, porque ele quis. Se é dominado por ele, é porque nós que somos os verdadeiros dominadores não temos dominado. No sistema de governo desse mundo, encontramos 7 montanhas. Quais são elas? A economia, a família, a arte e entretenimento, a religião e a ciência, a religião, a ciência e a comunicação, as mídias, a ciência e a educação, as mídias e o governo. A economia, a família, a arte e entretenimento, a religião, a ciência e a educação, as mídias e o governo. Vou exemplificar para vocês um pouco sobre isso. Deixa eu voltar lá. O que acontece nessas esferas da sociedade? Querem que eu deixe mais um pouco ou eu posso tirar? Lu, quero mais sobre. Estou ouvindo, recebi uma visita inesperada. Tudo bem, Rose. Que lindo! Meu livro fala da renovação da sociedade e responsabilidade dos pais e professores, ou seja, da montanha da educação. Fala dos índigos que estão demolindo o sistema e as crianças cristais que vão construir esta nova sociedade. Que, na verdade, Serlei, quem são eles? Eles são a geração profetizada em Joel 2. Eles são um exército poderoso em ordem de combate. Eles são mais sensíveis ao reino do Espírito, porque eles vêm para julgar os povos e para manifestar a glória de Deus. Sim, eu também. Também estou arrepiada. Então, eu vou só tirar um pouquinho para eu poder olhar para vocês. O que acontece? Lu, como que é, então, isso dos domínios? Eu vou começar a falar um pouco das esferas da sociedade, mas de uma maneira clara, sem ser aqui. Se você quiser estudar sobre isso, você vai depois achar, mas eu vou tentar ser prática, ser leve aqui, ok? Lu, monte da economia, do que fala? Como que eu governo no monte da economia? Por exemplo, nós temos hoje pessoas dominando o monte da economia de todas as nações, ok? E não existem nações que estão sendo extremamente pobres, inflacionadas. O povo não está sofrendo com impostos sobre impostos. O que está acontecendo? Existe um domínio das trevas aí. Por que existe um domínio das trevas? Onde eu identifico isso? Para que a Bíblia diz que o diabo veio? Para matar, roubar e destruir. Quando a inflação rouba o dinheiro do meu bolso, porque está sendo mal administrado o meu país, porque o meu país está sendo levado por conselhos de ímpios, o que acontece comigo? Existe um sofrimento comigo. O dinheiro começa a ser inflacionado, os impostos são pesados sobre nós. E isso nos tira condições financeiras de avançar. Quando uma sociedade ela só cria possibilidades de bolsas de ajuda, quando ela só cria possibilidade de te ajudar na sua escassez, ela não está cumprindo o papel social que ela deveria cumprir em te dar dignidade para que você faça suas próprias conquistas. O que você precisa não seria, eu não sou contra você criar projetos sociais e projetos de apoio, mas eu gostaria que os apoios fossem apoios para uma sociedade que está sendo conscientizada, até que ela esteja livre de um pensamento escasso para ela viver a prosperidade, para que ela possa entender que hoje, sim, ela precisa de uma cesta básica, mas que ela não pode viver como mendigo na rua.
porque isso não agrada, não manifesta a glória de Deus na pessoa. Isso não agrada que um cristão ter as coisas escassas ou viver em escassez, não manifesta a glória de Deus na vida dele. Então, ele precisa ser ensinado a quebrar essas correntes. Mas, além de quebrar, existem aqueles que são chamados para esta montanha. Entre outras coisas, os empreendedores são chamados à montanha da economia, chamada montanha dos negócios. Os negócios estão dentro da economia. E como que você traz o reino de Deus para a montanha da economia? Começando na sua vida. Como que você começa a dominar a montanha? Primeiro, para você, para a sua vida individual, quando você toma as rédeas, quando você pega a mente de Cristo, que está revelada na palavra, e começa a vivê-la na sua vida. A Bíblia diz que você é escasso, que você é pobre? A Bíblia diz que você deve viver como pobre? Não, a Bíblia diz que os pobres sempre existirão. A Bíblia não marginaliza o pobre, mas a Bíblia convida-nos a viver a plenitude de ter para suprir o pobre, considerando que o pobre, ele começa a sua pobreza no espiritual por não conhecer a manifestação da glória de Deus. Bartimeu era um cego, pobre. Por quê? Porque ele era pobre, porque ele mendigava na porta do templo, porque ele não tinha a função da visão e não era um homem considerado produtivo na sua sociedade. E ele carregava uma capa. Para quem foi no estudo mais profundo sobre isso, dizem que esta capa era como se fosse uma capa que a sociedade da época concedia àqueles que tinham o direito de mendigar. Então, aquela capa colocava sobre Bartimeu um direito visual, vamos dizer, de que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, o governo deixa ele mendigar. Só que mendigar é uma coisa que deveria ser deixada pelo governo, gente. O reino tem isso? Não, o reino não tem. Então, quando Bartimeu sabe e reconhece do governo de Jesus, ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele está invocando o filho de Davi, ele está invocando um governo que não é o que ele está inserido. Ele está dizendo por um governo de justiça. Aquele judeu, ele está sobre o Império Romano, mas ele grita e ele diz filho de Davi. Ou seja, ele grita assim, olha, governador justo, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo o grito do cego, para. E o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que deixando a sua capa, ele vai se encontrar com o mestre. Ele nunca mais foi um mendigo, porque ele teve a manifestação da glória do Filho de Deus. Então, dominar no monte da economia, você começa na sua família, e alguns serão chamados para um monte. Você começa na sua vida e alguns serão chamados para dominar o monte. Quem é chamado para dominar o monte da economia, ele deve ser o melhor do melhor naquilo que ele faz. Por quê? Para que ele tenha domínio, para que ele tenha posição de poder. Então, vamos colocar um personagem aqui que nós conhecemos, que é o Pablo. O Pablo subiu algumas montanhas. Entre elas, ele subiu a montanha do marketing digital, a montanha da mídia, da comunicação. E ele se tornou, por anos, todo mundo via o Pablo falando de princípios, mas ninguém via tão claramente como nesse tempo. E a referência de Bartimeu eu vou ter que procurar, Nailde, mas eu te passo, é porque está no meu coração, mas eu procuro. E o Pablo subiu a montanha. Então, durante alguns anos, você via o Pablo falando de Deus? Sim, mas era para quem chegava na consultoria, né, nas mentorias, era mais interno, era mais polido, vamos dizer assim, sempre foi sobre Deus, sempre foi sobre princípios, mas ele precisava subir as montanhas. E subir a montanha, a gente faz isso fazendo um princípio que Jesus disse.
de que Deus falava assim, olha aí, ó, a Cris Breves colocou para a gente, Marcos 10:46. Um princípio que Jesus disse, ele falou assim, eu vos envio como a cordeiro no meio de lobos. Quando a gente lê isso, a gente passa muito rápido, mas eu vou colocar uma questão aqui para vocês. Cordeiro, se um cordeiro chegar no meio de uma alcateia de lobos, quantos segundos ele vai durar? Poucos. Não é? Poucos. Por quê? Porque os lobos olham para ele e falam, opa, carne fresca, vou comer. E eu escutei uma ministração do apóstolo Rony Chaves em 2017, que mudou minha vida, quando eu escutei essa palavra. Porque eu sempre li esse versículo, mas ele disse assim, aqueles que foram chamados à governança dos montes, foram chamados como cordeiros em meio de lobos. Então, qual é a nossa esperteza aqui? Você tem coração de cordeiro, mas você parece lobo. A sua aparência de lobo. Eles olham para você e vê um lobo, igual a eles. E você se infiltra na alcateia deles. E você caminha com eles. E às vezes você fala e os outros lobos olham assim e falam, mas sei, essa fala é tão diferente. Não sei, ele faz o au dele é meio diferente, não é igual. Eu não sei bem o que é, mas peraí. Será que ele não é lobo? Não, peraí, vou lá ver. Ele tem cheiro de lobo. Ele parece lobo. Ele anda que nem lobo. Ele entende as coisas do lobo. Mas o lobo não consegue decifrar que ele tem coração de cordeiro. E como ele é visto como um lobo, ele é respeitado pelos outros lobos. E daí o que acontece? Ele tem espaço para governar, ele tem espaço para dominar, ele pode ser o líder da alcateia. E quando ele domina, o que acontece? Daí, quando ele domina, ele não vai desprezar os lobos, ele não vai jogar os lobos fora, ele não vai mandar matar os lobos, ele não vai fazer nada disso. Só que quando ele domina com o coração de cordeiro. O que está acontecendo nesse momento? Pablo Marçal tem dominado com o coração de cordeiro. Ele subiu às montanhas da mídia. Ele teve estratégia para isso. Ele é rico, ele tem riquezas, sim, ele tem riquezas, e ele tem gerado riquezas ao longo dos últimos anos, a custo de muitas coisas que só ele sabe relatar, e às vezes ele relata algumas para a gente, mas agora ele está empoderando uma nação para que essa nação suba os montes e domine os montes. Entendem o que é subir o monte? E daí, quando você domina o monte, você domina para você poder execrar os inimigos hoje, sim, no reino do Espírito. Sim, os inimigos espirituais. Não as pessoas que estão sob o domínio dele. Porque se trata de vidas preciosas como as nossas. Então, o meu inimigo não é o meu irmão lobo que está dominando aquela montanha. O meu inimigo é a regência espiritual que domina ele, que faz com que ele oprima os povos. Porque ele tem influência. Então, por exemplo, muitas pessoas dominaram o monte da educação, da visão marxista, que destrói a família original, que afeta o monte da família, que afeta o monte a educação, afeta os outros montes, o monte de base da formação social. E por conta desse domínio, os outros montes estão sendo abalados. Agora, lembra que eu mostrei um texto em Isaías 2:2 para vocês, que diz que as pessoas começariam a buscar no monte do Senhor? Então, se eu sou alguém que habito no monte do Senhor, eu tenho conselhos para as nações. Daí vamos para o monte do governo, ou seja, o monte da política.
Eu não preciso necessariamente, vão ter aqueles que vão ter o chamado para dominar a política. E o que ele precisa fazer? Ele precisa ser o melhor político. Ele precisa dominar os estudos políticos, ele precisa entender sobre estudos sociais, ele precisa entender sobre antropologia, ele precisa dominar para que ele seja autoridade naquilo que ele fala. Hoje o Pablo é autoridade no que ele fala porque ele se especializou. Então, todo mundo agora ouve também sobre Jesus, mas primeiro ouve porque o cara sabe do que ele fala. O cara sabe te falar de riqueza, porque ele tem, ele sabe produzir. Então, quando nós nos tornamos autoridade no assunto, logo podemos ser ouvidos para outro assunto, que é a glória de Deus. Mas se nós não dominamos, nós não podemos ser ouvidos. Nós não seremos. Por quê? Porque o sistema desse mundo não nos deixa ser ouvido, porque estamos sendo dominados e não estamos governando. Então, estar nos 7 montes é isso. Subir o monte da política, não necessariamente você será um político, mas você pode ser uma pessoa que tem sérias preocupações políticas, entende disso, mas não está na linha de frente, mas é um chefe de gabinete, mas é um conselheiro, é uma pessoa de influência na sociedade que dominou o monte da economia e tem acesso aos políticos. Então, o que você faz? Na calada da noite, quando ninguém vê, quando ninguém sabe, você está lá tomando um café tão despretensioso com aquele deputado, com aquele senador, e está dando conselhos do reino para ele. Você está dizendo para ele, olha, por favor, não explore o pobre, porque senão Deus vai te destruir. Não entre na corrupção, custe a sua vida, mas seja um homem que não corrompa o governo, porque se você fizer com que o pobre seja dominado, se você fizer com que haja exploração e fome no país para que a sua cama fique quentinha, o Senhor Deus vai agir com justiça e você vai ser parte da justiça dele para o julgamento. E você não deve fazer isso, porque o Pai não colocou você aí para isso. O Pai te levantou para ser um homem de conselho, um homem de governo, e você vai dizer, eu oro por você. Existe um registro de pessoas, eu vou mandar um material para vocês, que tem um registro de um homem que ele falava para um político da época, era um avivalista, e ele dizia, esse político lutava contra a escravidão, e esse pastor também, esse homem de Deus também. E ele escreveu uma carta para ele, dizendo assim, olha, se você estiver fazendo isso da sua própria cabeça, você vai ficar muito cansado de lutar com os demônios e com as pessoas. Mas se você, como eu acredito, foi levantado por Deus para libertar os Estados Unidos da escravidão, eu quero dizer para você que você tem aqui um companheiro e que eu oro para que Deus te use na tua esfera de influência, na sua ambiência. Então, nós todos podemos governar em todos os montes. Mas, Lu, hoje, a minha realidade, estou para escrever um livro, mas a minha realidade é que eu limpo casa. Ok, você domina um monte da família. Temos a Onailde aqui, que é costureira. Ela domina o monte da família, no sentido de guardar essas mulheres de uma roupa sensual, deturpada, que desfaça a glória de Deus naquela mulher. Ela veste ela com vestes de louvor. A Cris já tem ajudado outras pessoas a desbravar escritos. A Jaque estava falando nisso comigo também. Vocês estão sendo levantados. E você não pode deixar. E nós oramos juntas. E nós choramos juntas. E eu continuava ungindo a cadeira dele. E hoje, já se passaram mais de 10 anos de tudo isso. E hoje, eles estão todos servindo ao Senhor. E a casa dela não foi abalada. E a família deles foi reconstruída, porque uma secretária deu conselhos do céu. Então, eu estou exemplificando com a minha própria vida, porque eu quero trazer o exemplo mais próximo, porque senão a gente acha que dominar as esferas da sociedade é uma coisa só para quem está no governo, na política. E eu quero te mostrar na minha vida, na minha influência, na minha área de influência, como que eu governei.
Por isso que eu estou trazendo um exemplo de transbordar. É isso que eles têm feito, eles têm dominado a área da vida dela. Alguns serão levados para altas posições, e quando você é levado para altas posições, o que eu digo a você é que você precisa se profissionalizar para ser tão bom quanto os filhos das trevas. Porque para ser respeitado, para ser ouvido, você precisa ser bom. Né? Eu quero, assim, rapidamente, para encerrar aqui, passar só mais, acho que 2 telas para vocês. E quero tirar um conceito para isso, eu quero quebrar um conceito aqui, que é o conceito de trabalho. O meu trabalho e a igreja. O meu trabalho, eu trabalho na área da igreja, esse é meu trabalho no secular. A gente costuma usar, igrejeiramente, a gente usa essa expressão. E Jesus nunca disse que existia uma divisão entre o sagrado e o trabalho. Em 52 parábolas de Jesus, 45 delas tinham contexto do trabalho, o contexto do cenário de trabalho. Por quê? Porque para Jesus não tem essa divisão. E esse termo, o dia que eu entendi isso, foi uma libertação para mim, é o poder da palavra. Eu entendi um coach cristão, um coach cheio de Deus, me explicou uma coisa quando eu estava explicando várias coisas para ele, perdida com quem eu era. Ele falou assim: você acha que você tem que executar ministério separado do trabalho, mas o termo avodá é o termo que a Bíblia usa para o trabalho. O mesmo termo que é usado para arar a terra, para preparar a terra, que era o trabalho agrícola que eles conheciam na época, é o mesmo termo, a mesma palavra que é usada para quando o sacerdote oferece o sacrifício do templo, para a adoração sacerdotal. Ou seja, quando você, naquilo que você tem como profissão, ou como trabalho, ou como sustento, adora Deus, glorifica Deus, transborda de Deus, você está executando a adoração. Mas eu não estou falando de Jesus, mas você está adorando com a sua própria vida. Você está transmitindo ele. E daí um dado interessante, o Instituto Peter Wagner de Liderança diz que somente 5% das pessoas terão um chamado, uma vocação para realizar trabalhos dentro da igreja instituição, ou seja, serão pastores de criança, pastores em tempo titular, em tempo integral, ministros de louvor, tempo integral. Somente 5% dos cristãos são chamados por Deus. Ele não está falando se tem habilidade ou não para fazer isso. Ele está falando do chamado principal dessas pessoas. 5% só vão viver integralmente para isso. Mas 95% das pessoas são chamadas por Deus para avodar, para executar o seu trabalho, transbordando a glória de Deus, para que os seus ministérios estejam nessas 7 montanhas distribuídas no Monte da Saúde, quando uma enfermeira, quando um médico, quando um diretor de hospital executa as coisas com o coração de Deus, executa as coisas com o olhar de Deus. Quando alguém na mídia assume a mídia e fala assim, chega de falar de má notícia, chega de falar de terror, chega de jornal sanguinolento, que põe medo nas pessoas, que ativa a parte neurocerebral para agir no espírito de medo e de opressão. Vamos falar das boas notícias, porque evangelho é boas notícias. Então, avodar é esse termo que nos aproxima. Então, quebre da sua cabeça o da igreja, o dom que eu tenho na igreja, o dom que eu tenho fora. Você tem dons que manifestam a glória de Deus por onde você passa. E o mandato de Deus para a igreja, e quando eu falo a igreja aqui, eu falo para os filhos de Deus, é que nós revelemos a glória de Deus nos montes onde nós estamos inseridos, através dos nossos talentos, das nossas habilidades e dos nossos conhecimentos. E daí não é mostrar para as pessoas um Deus único,
né? Ai, o meu Deus salva. Salva você que é perdido, pecador, desgraçado. Porque esse Deus pode não interessar muita gente. Mas quando você tem essa visão, você também tem a visão de um Deus que tem um espírito cétuplo, que lá em Isaías 11 você vai achar esse espírito. Então, no monte da religião, você apresenta um Deus que salva sim. O que é salvação? Salvação salva a alma, salva espírito, salva corpo. Salvação é quando eu estou em perigo e eu posso buscar ajuda em você. Quando eu domino sobre o monte do governo, eu apresento um Deus que é justo governante, que governa com justiça, que traz justiça, que impede leis que tragam injustiça, que tragam opressão. Quando eu domino no monte das artes e do entretenimento, eu mostro um Deus criativo e que é a fonte de toda inspiração. Quando eu domino no monte das mídias, eu mostro um Deus que é especialista em boas notícias, em boas novas, em não oprimir as pessoas, mas extrair o melhor delas. Quando eu levanto o monte da família, eu mostro um Deus que é o nosso papai, e que nós não precisamos andar como órfãos, apesar da taxa de orfandade no Brasil ser assustadora, porque nós somos reconectados ao papai quando nós conhecemos a ele. Eu posso mostrar um Deus que supra a necessidade do pai verdadeiro quando muitos não conheceram os seus pais, porque tem uma visão distorcida e corrompida da paternidade. Eu posso apresentar um Deus que é provedor, mesmo dominando o monte da economia de uma situação em um país extremamente escasso, como Heidi Baker faz na África, com os seus mais de 20 mil filhos e com as suas missões, orando todos os dias para que milhares de alimentos cheguem e saciando a fome daquele povo, mostrando de maneira sobrenatural, levando eles mesmos a orarem e a serem testemunhas de remessas sobrenaturais chegando até o seu país. Quando eu domino o monte da educação, eu mostro um mestre que nos ensinou a pensar, que nos deu livre-arbítrio, que nos conduz ao ensino, mas que não nos manipula. Quando eu domino todas essas áreas, eu não tenho um único Deus, todos esses são facetas do meu Deus. Eu tenho um único porque ele é único em si, mas todas essas características é desse Deus amoroso que tem chamado para a sociedade. E, por fim, nós somos o sal da terra, e isso fala da preservação da sociedade. Quando Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, ele diz de uma luz do mundo que ilumina a sociedade, mostrando essas facetas de Deus que eu acabei de dizer. E do sal da terra, que fala da preservação da sociedade. Quando o sal, nos tempos bíblicos, ele era usado não para temperar a comida como nós usamos, mas para preservar a comida. E o sal dos tempos bíblicos, ele era algo de preservação. E como nós fomos comparados a esse elemento, hoje, no contexto que nós vivemos, nós estamos diante de um avivamento social, de um avivamento verdadeiro, e avivamento verdadeiro, ele reflete na sociedade. Os grandes movimentos de avivamento que aconteceram na Europa no século passado, nos Estados Unidos, eles trouxeram transformação social, as pessoas melhoraram, as pessoas eram libertas de vícios, as pessoas voltavam para suas famílias, as pessoas prosperavam em seus negócios, porque elas estavam sendo livres de uma escravidão sistêmica. E hoje, quando nós somos chamados a ser sal na nossa geração, Deus está dizendo para nós que se nós não governarmos o monte da sociedade como uma carne que está fora da geladeira, e se no Nordeste se sabe muito o que é fazer a carne de sol, quando a carne ela é emergida no sal, para depois ela ser seca no sol,
para que ela seja preservada e se torne um alimento consumível. Da mesma maneira, se essa carne não for exposta, a mesma carne não for exposta a esse processo, ela apodrece. E hoje, se eu e você, como igreja de Cristo, não andarmos na sociedade e não fizermos diferença como esse sal de preservação, nossa sociedade pode apodrecer por causa da nossa falta de preservação. Mas não é nisso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a preservação social, para a preservação de vidas, para dar fim para quebrar a estrutura da miséria, para quebrar as estruturas de prisão, de aprisionamento e de opressão, e levantarmos a bandeira de um reino que libera a justiça, a alegria e o gozo do Espírito Santo. É isso que nós carregamos dentro de nós. É assim que nós governamos a nossa vida e também a sociedade que fazemos parte. Então, até aqui foi o que eu preparei para trazer para vocês. Eu puxei uma apostila que é da Escola Dunamis, não é minha, mas eu tenho um conteúdo para quem quiser estudar um pouco mais, tem algumas referências, alguns exercícios. Eu vou compartilhar com vocês no nosso grupo. Vou compartilhar depois a gravação, mas eu queria agradecer vocês, queria dar a oportunidade para vocês falarem, se desejarem, mas essa foi a minha forma de transbordar sobre vocês hoje, daquilo que queima tanto no meu coração. Se quiserem falar, só abrir seu microfone, está liberado. Bom dia, amadas. Tinha falado no início da nossa reunião com a Lu e com a Jaqueline. A Jaqueline já saiu. Está cortando agora, Lu, ou está normal? Não, está ótimo. Ok. E, então, eu conheci Jesus há cerca de 5 anos, mais ou menos. E aí, dentro do meu contexto eclesiástico, eu vim fazendo os cursos que existiam, vim liderando células de adultos e depois células de crianças. Atualmente, eu lidero essas células de crianças. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande em seguir a voz de Deus, em ouvir e seguir a voz de Deus. Então, eu sempre me peguei em muitas situações sendo instrumento de Deus. Inclusive, o meu livro, lançado nos 300, é sobre isso, sobre ser usado por Deus. A gente se esvaziando de nós mesmos para que a gente seja cheio do poder de Deus e possa ser usado. E aí, essa clarificação das 7 esferas é maravilhosa, porque até pouco tempo atrás, até conhecer o Pablo há cerca de 1 ano, eu acreditava realmente que, apesar de eu ser muito usada por Deus, ainda existia uma divisão que eu não conseguia perceber bem como eliminar, em que fazia a minha vida profissional estar separada da minha vida espiritual. E através do Pablo, eu pude entender que a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode refletir a glória de Cristo. Amém. Pode fazer diferença onde a gente estiver. Isso que é fundamental, que a gente não seja agente 007 escondidos, que ninguém saiba que nós pertencemos ao Senhor e que nós viemos realmente para preservação daquilo que está no coração de Deus. Amém. Família, como sociedade, como tudo isso. Então, eu queria te agradecer, Lu, Amém. porque foi uma manhã maravilhosa, com um conteúdo maravilhoso. Alguns anos atrás, havia sido falado, levantado alguma coisa a respeito dessas 7 esferas, e o meu pastor, ele falou de uma forma muito superficial a respeito, e hoje a sua fala veio esclarecer tudo isso assim de uma forma muito nítida. E é o que nós achamos realmente, que os cristãos, os representantes de Cristo, eles têm que estar em todas as esferas da sociedade para que possam fazer a diferença. Amém. Então, gratidão, muito amor, e que o Senhor continue abençoando, Amém. te usando como um instrumento ungido na vida das pessoas, fazendo a diferença. Amém. E que cada pessoa que está aqui nesse grupo hoje também possa se ver como um instrumento de Deus para fazer a diferença, quer que estejam, porque nós somos, sim, missionários, mas não necessariamente na África. Nós somos missionários aonde o Senhor nos coloca, aonde o Senhor nos levanta para representar. Mesmo que seja ali nos bastidores, como a Lu fez naquele momento em que ela era secretária, mas ela edificou uma família nos caminhos do Senhor, que hoje servem ao Senhor. Então, quando eu ministro para as minhas crianças, eu sei que ali eu estou formando pastores,
e se não pastores profissionais que vão refletir a glória de Deus. Amém. Então, o Senhor abençoe a todos, que vocês possam ser usados como esses instrumentos ungidos para a glória de Deus. Amém. É isso. Obrigada, Cris. Só pegando um gancho aqui, uma coisa para clarificar também, a experiência com essa família foi uma experiência real, né? E eles estão no Senhor hoje. Mas eu também quero pontuar algo que Deus tem feito queimar no meu coração e que tem sido uma experiência que eu já vivo há alguns anos também, que é uma experiência parecida com o de Daniel, com o de José, com o de Esther, aonde você influencia. Existem vidas que são poupadas por causa da sua influência, mas não necessariamente aquela pessoa quem você está servindo venha a conhecer ou a confessar Jesus como Senhor, né? Nós precisamos ter cuidado para nós não queremos disfarçar um doutrinamento através, porque nós fomos ensinados para isso, ok? Eu quero te dizer que nós fomos ensinados para agir. Eu vim eu não sou contra a religião, muito pelo contrário, eu sou pastora, eu acredito na igreja, instituição, acredito sim, defendo ela, é isso que eu acho que todos precisam, eu acho que nós precisamos estar ligados a um corpo, mas eu entendo também as cadeias que isso trazem. Então, eu também quero dizer para vocês que muitos dos chefes que eu servi não confessaram Jesus como Senhor, eles não se converteram, eu não fiz o apelo, mas eu os servi com tanta excelência que em algum momento eles olharam e falaram: por que essa menina tem tantos princípios? Por que os princípios dela me agradam? E os meus princípios, às vezes, faziam com que eles tomassem decisões que favoreciam pessoas, como José fazia. José comandava para Faraó, e José não salvou só o povo do Egito, o povo da família dele. José salvou a família dele e toda a nação egípcia. José não perguntou: você serve a Deus, vai passar fome? Não, você não serve a Deus. Ele não fez isso, né? Então, nós também não podemos fazer, para a gente não se perder, né? Então, é bom a gente registrar isso. Por quê? Porque senão a gente acaba... Ninguém disse isso para a gente, né, Cris? Então, a gente vai para um outro lado. Silei, você quer falar? O seu nominho ficou verdinho. Sirlei, você quer falar? Só um pouquinho. Sim. Deixa eu me... Aberto meu... Seu vídeo não, só o seu microfone. Tá com um probleminha aí, eu não consegui. Tem problema. Assim, tá. Nos últimos, acho que os últimos 30 anos, desde 95 por aí, eu comecei a despertar e a ouvir a voz do Senhor. Mas, assim, não literalmente, né, como você sabe. Uhum. É aquele apelo. Mas uma vez, eu fazendo a poesia, eu era católica, né? Daí eu tava com uma imagem daquele Jesus que pintam, né? Sim. Eu disse que parecia tão cansado por toda essa luta, né? E que eu queria ser colo para ele naquele momento. Se ele quisesse falar de si, né? Porque eu sempre falava de mim. Aí ele falou assim: se realmente me amas, defenda a minha causa, sabe? Daí ele diz que ele foi rejeitado, as crianças que ele pediu amar, amássimos, foram. Não sei se você lembra que lá na igreja, na frente da igreja, lá metralharam as crianças, mataram. Eles que eu pedi amassem, as massacraram. Por minhas roupas surradas, em ruas e praças, né, tipo, menosprezavam ele e tal. E ele foi falando. E aquilo me despertou muito profundamente. Para mim era só uma poesia. E depois eu escrevendo, né, vinha aquela mensagem e eu fui escrevendo. E depois disso eu comecei a interagir muito, escrever. Eu tenho trocentos cadernos ali, sabe? E algumas vezes que eu fui organizar, eu tenho, olha, quase 10 livros ali. Uau. E assim, ó, o Pablo, um sobre o meio ambiente, né, que ele fala sobre a preservação, sobre a obra dele que é tão magnífica, que ele se compraz quando alguém também veio dessa forma. Fala inclusive da caça, e eu fui colocada numa família italiana que caça, que pesca, sabe? Então, assim, às vezes eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui, né? Porque eu falo e as coisas não mudam. Mas, enfim,
Desde toda a vida fui voltada para mim fazer letras e eu adorava português e eu tentei, mas por algum motivo acho que era o inimigo que punhava a mão e me tirava de lá, sabe? E enfim, hoje eu entendo que era porque eu ia escrever, ele me disse, né, o Espírito Santo me ilumina e disse que era uma forma de conduzir melhor meus talentos, mas que hoje tem internet e eu posso conseguir o que eu quiser lá, né? Amém. E assim, sobre as crianças, há muito tempo já começou percebendo textos, assim, falando sobre isso. Eu fazia uma oração escrita, eu faço, e no mesmo peço a luz do Espírito Santo, e às vezes parecia que não era eu que estava fazendo oração, depois que eu leio, sabe, eu não me reconheço ali, assim, às vezes palavras que eu nem conheço. E daí, ao mesmo tempo, era incluída na resposta. E assim, às vezes escrevia 5, 6, 7 páginas, sem parar, até 10, né? Uau! Como ele falando comigo. E desses textos eu tirei para mim fazer o conteúdo para os livros, né? Uau! Então, assim, quando você. E daí eu pensava assim, mas. E eu só ouvi uma vez nos Estados Unidos, lá de um livro, que alguém falou sobre essas crianças brilhantes, que a princípio era o título do meu livro, mas depois fiquei na dúvida de colocar índigos e cristais para chamar atenção, né? Porque não é muito comum. E daí diz que então que os índigos, que são os pais, né, estão demolindo o sistema, quebrando, para que os cristais, e eles precisam curar a luz aqui, né, para que esses cristais deem conta. Por isso que muitas vezes alguns são tão límpidas, são a luz, né, que eles não, tipo assim, não conseguem nem ficar aqui, né, às vezes mas isso aí não foi ele que disse, é um pensamento meu. Joel 2 fala de Quando uma você fala isso relação. aí, eu nossa, me arrepiei, porque, digo assim, então, eu penso assim, será que do Espírito Santo mesmo? Será que isso não está convergindo, não está indo para um lado, tipo, espírito, alguma coisa assim? Daí você me fala em Joel. Claro, é assim, olha, você tem que pegar esse conteúdo que você está vendo, tem muitas escritas espíritas Pois é, eu ouvi falar, mas nunca voltada li. para isso. Mas lembra que eu te falei que todas as coisas nascem de Deus, não é? Sim, Então, nós precisamos só colocar Deus no centro de todas as coisas. Então, o que que acontece? A Bíblia fala o que sobre isso? Comece a pesquisar assim, Celei. Nossa, onde que eu vou achar crianças índigos na Bíblia? Será que eu acho? não vai falar esse termo, né? Com Né? certeza. Não vai falar esse termo, claro, mas e as características? Você pode procurar pelas características. Daí eu falo, ele vai falando todo assim, e depois eu digo, mas essa sou eu, esses são meus filhos, né? Daí Aí, você vai começar aí, a aí perceber. fica, aí fica fácil, né? Por que que as crianças, como que eles passam por isso? Por que que eles vão, porque eles precisam muito da ajuda da mãe, porque a mente deles é grande, né? Então, e que às Porque vezes nós, eles precisam ir num ambiente de droga, lá num bar, mas não é para ir, é para iluminar os outros, para quebrar para, né? Enfim, para ajudar, mas algumas vezes eles acabam se cobrindo com essas trevas exato, para por quê? não incomodar, para não fazer com que as pessoas se sintam incomodadas e tal, e ele acaba se deixando cobrir pelas trevas e ele tem que ser resgatado também. Mas Sabe alguma porque coisa ele nesse não sentido? teve o fundamento, porque ele não, Sim, porque um pai e uma mãe não enxergou quem era ele no sim. reino do espírito, a luz da Bíblia, a luz da E palavra essa de Deus. alguém aí falou sobre vestimenta literal, e ele vai falar sobre vestimenta espiritual, né? Sim, Os tipos da luz, que é quando faz a luz azul, que é a índigo, que é uma luz que ela traz com o violeta, que ajuda a transmutar e quebrar, né? Isso. Na realidade, o estudo na cromoterapia, que eu também fiz há 30 anos atrás, o azul trata infecção, inflamação. Então, assim, ao mesmo tempo que ele transmuta, ele está ajudando a curar, né? Onde a pessoa está. Mas, enfim, foi nesse momento de oração que eu recebi, não foi em um outro momento. que Deus te conduza em todo entendimento, Celei, da revelação que Ele está te entregando para que você possa transbordar sobre a nossa nação, Obrigada, amiga. alinhada com a palavra de Deus. Sim. Viu? Por isso que eu gostei que você citou Joel lá. Eu vou buscar. Leia Joel 2, é uma característica deles. Uhum. Gente, mais alguém quer falar? Senão Obrigada. podemos terminar, porque, né, domingo, a gente precisa se liberar também. Se ninguém quiser mais falar, eu vou encerrar. Se alguém quiser falar, eu estou aqui para te ouvir. Eu apaguei a câmera porque enquanto eu ouvia fazer almoço, não estava Não tem a câmera. problema, sim, não tem problema.
Obrigada, então. Ô, Nailde, depois eu vou te chamar para a nossa conversa, que é outro papo. Mas, olha, gente, muito obrigada. Só mesmo agradecer a companhia. Ai, Zeneide. Enquanto estava aqui com as minhas panelas e como foi maravilhoso. Muito obrigada. Viu? E a gente vai se encontrar em outros momentos, com certeza. Se Deus quiser. Obrigada. Um abraço, obrigada. Gente, obrigada a todos que passaram por aqui. Rose, você quer falar? Olá, tudo bem? Que bom, eu acabei recebendo uma visita, mas fiquei ouvindo. Tudo para mim é muito novo, estou assim, encantada. Eu concordo com você, eu também, embora convertida, caminhando com Jesus há 12 anos, mas a gente tende a entrar num processo de separação das coisas, né? Eu sou dona de um salão de beleza, e quando eu descobri que eu podia juntar tudo, isso foi libertador. Você falou muita coisa nova para mim, eu preciso estudar até para chegar ao patamar de vocês, mas eu fiquei encantada com o transbordo, Lu, parabéns. E acho que é isso mesmo, é um avivamento, é um novo tempo, e a gente precisa entender isso, né? Sim. Que é um novo tempo, é um novo despertar do Espírito Santo para que a gente possa transformar vidas. Amém. Olha, eu vou colocar lá, fica mais fácil, mas esse é um dos livros que eu uso como base de estudo. Ele é muito profundo, mas ele é muito visionário, ele vai abrir bem a sua mente. Ele chama O Renascimento dos Sete Montes. Ok. Eu coloco lá escrito que fica mais fácil. Na realidade, tudo para mim é novo. Eu não sou escritora, nunca escrevi livro nenhum, entrei no método crendo que eu também posso escrever e transformar vidas. Rose, mas você já tem transformado tantas mulheres de fora para dentro. Quantas vezes? Eu sei que elas precisam da transformação de dentro para fora, mas quantas vezes é na sua cadeira que ela é transformada, é verdade. Elas são transformadas e se veem melhor, e daí você pode transbordar da glória de Deus. É muito engraçado, eu nesses dias de aula lá com a Liz, com a Elis, com o Jeff, com todos, com a Ivana e com o depoimento de cada uma de vocês, eu venho desenvolvendo, eu entrei no método sem saber o que escrever, e aí eu fui vendo, eu sou visagista, e o visagista, ele cria a imagem, cria personagens, e eu fui olhando para dentro de mim, quantos personagens eu mesma criei para poder estar bem no meu local de trabalho. Então, eu quero expor isso também, eu quero falar sobre isso. Eu acho que eu vou precisar muito de você, Lu, aí na parte... Acho que no começo da sua fala eu falei, nossa, acho que é ela mesma que vai me ajudar. Porque eu preciso tirar de dentro de mim tudo que está aqui, porque muitas vezes, para fazer um personagem, o meu personagem estava quebrado, ou porque o meu filho ainda estava na droga, ou porque você vai passando por momentos muito difíceis, né, na vida, seja financeiro, aborto, essas coisas todas, e você está quebrada, mas você tem que estar inteira para criar um outro personagem, né? Então, no comecinho eu falei, nossa, acho que eu preciso me chegar à Lu, eu preciso dela. Domina, então, vai dominando, vamos tirar isso juntas, se você precisar, claro, mas assim, vai produzindo com tudo que você tem recebido no 27D. O 27D é uma ferramenta poderosa e eu acredito, Rose, que você vai trazer a luz para muitos maquiadores, para muita gente da arte do entretenimento. A montanha da arte do entretenimento é essa montanha. Sobe essa montanha, Rose, sobe, porque eles estão precisando, eles estão gemendo. É verdade, é verdade. Estão gemendo, eles estão precisando. São pessoas que deixaram o ego e a aparência falar mais alto, né? E muitas vezes elas nem têm conhecimento de Cristo, ou de Deus, ou do Espírito Santo, da forma que a gente tem. Na maioria das vezes não tem. Eu me converti em 2008 com a oração de uma cabeleireira que já tinha o entendimento, que percebeu em mim a necessidade
e de lá para cá minha vida foi transformada. Amém. E depois que eu conheci vocês, o Pablo, é que me abriu o entendimento de que sim, é no meu local, essa coisa de que é no seu local é que você vai fazer, porque às vezes você quer ganhar o mundo, você quer ter 1 milhão de seguidores, você quer isso, e esses dias o Espírito Santo falou comigo, nem todo mundo vai ter 2 milhões de seguidores, nem todo mundo vai ter 5 milhões, a gente vai trabalhar dentro, e foi muito engraçado, porque eu fui para um parque perto do meu trabalho, e eu vi quando uma criança jogou a pedra na água, e começou a fazer aquelas ondas, eu falei, não, o trabalho... E na hora ele falou comigo, começa com os que estão perto, são minhas irmãs, as pessoas que trabalham comigo, e vai expandindo, à medida que você vai abrindo a boca, porque eu fiquei muitos anos com a boca fechada, né? Eu fiz um personagem que foi conhecidíssimo no Brasil inteiro, e muitas clientes me criticavam, porque diz que ela ganhou, porque eu transformei a vida dela, e que então eu me bloqueei, que foi quando eu transformei a ministra Dilma em presidente, em personagem para presidente, mas eu estava ali cumprindo o meu trabalho. E aí eu fui fechando, né? Fui me ficando envergonhada de ter feito esse personagem. Mas depois eu percebi que não, que era a partir dali é que eu podia fazer outras coisas. Sim. Inclusive transformar a minha vida, né? Isso aí, é isso aí, é isso aí. Gente, mas que bom, eu ficaria a tarde inteira com vocês, mas eu também não posso. Ai, meu Deus, dá vontade da gente ficar. Mas olha, Deus abençoe poderosamente vocês. Vamos compartilhar essa gravação depois, então, tá bom? E obrigada por terem me dado esse tempo do ao vivo, porque eu poderia ter gravado tudo isso, sim, mas eu não teria a preciosidade de vocês assim, transbordando comigo. Então, a minha energia hoje foi potencializada com o poder de Deus que tem em vocês. Muito obrigada, viu? Beijo, eu li todas as mensagens. Obrigada, beijo para todo mundo. Tchau, tchau.